Graça e paz, queridos. Nós estamos na exposição do livro de Atos. Nós vamos agora para o capítulo de número 3 e eu te convidaria a abrir a sua Bíblia para que você pudesse acompanhar a leitura conosco e alguns apontamentos, algumas conclusões. Meu nome é Vinícius Tropiano e fique comigo até o final desse vídeo. Eu creio que você vai crescer muito espiritualmente. Amém? Então, Atos, capítulo 3, verso 1. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado. Ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Verso 3. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Verso 6. Pedro, no entanto, disse: Não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando ouviram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que ele era o mesmo mendigo que tantas vezes tinha visto na porta Formosa e ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João, e não se afastava deles. Verso 12. O título está assim: Pedro anuncia as boas novas no templo. Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão. Povo de Israel, por que ficam surpresos com isso? Disse ele. Por que olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou devoção? Pois foi o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, quem glorificou seu servo Jesus, a quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos. Vocês rejeitaram o santo, perdão, a quem vocês rejeitaram diante de Pilatos, apesar dele ter decidido soltá-lo. Verso 14, agora sim. Vocês rejeitaram o santo e justo e em seu lugar exigiram que um assassino fosse liberto. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas desse fato. Verso 16. Pela fé, no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante de seus olhos. Verso 17. Irmãos, sei que vocês e seus líderes agiram por ignorância, mas Deus assim cumpriu o que todos os profetas haviam predito acerca do Cristo, que era necessário ele sofrer essas coisas. Agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Então, da presença do Senhor virão tempos de renovação, e ele enviará novamente Jesus, o Cristo, que lhes foi designado, pois ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas, conforme Deus prometeu há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Verso 22. Moisés disse: O Senhor seu Deus levantará para vocês um profeta como eu, do meio de seu povo. Ouçam com atenção tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do seu povo. A começar por Samuel, por todos os profetas falaram sobre o que estão acontecendo hoje. Vocês são descendentes desses profetas e estão incluídos na aliança de Deus, que Deus fez com seus antepassados ao dizer a Abraão: por meio da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Verso 26. Quando Deus ressuscitou seu servo, ele o enviou primeiro a vocês, o povo de Israel, para abençoá-los, fazendo cada um de vocês se afastar de seus caminhos pecaminosos. Então a gente leu o capítulo todo,
capítulo 3, e a gente tem a partir do verso 1, que por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Então, orar era sim um estilo de vida da igreja primitiva, da igreja da época apostólica, da igreja que foi fundada ali no capítulo anterior, em Atos 2. Orar era um estilo de vida. Tanto é que em Atos 2 vai falar que eles eram unânimes na oração. E aqui no no capítulo 3, a gente vê logo de cara no verso 1 que Pedro e João iam para o templo orar. A oração na vida do crente, ela não é uma opção, ela é algo fundamental. O crente da nova aliança, ele vive uma vida de oração. Oração não é algo que ele faz por acaso, não é algo que ele faz esporadicamente, mas é um estilo de vida. Orar é um estilo de vida, a todo tempo, todo momento, no transporte, na sua ida para o trabalho, no mercado, fazendo suas atividades constantes na sua casa, no seu dia a dia, você mantém um pensamento de comunhão com Deus, trocando uma ideia sincera com Deus. Então, eles iam para o templo orar. Note que a oração também era feita no templo, ou seja, era costume congregar. Por isso que não cola essa ideia hoje do desigrejado, daquele que tem a sua igreja online, porque os próprios apóstolos deram o exemplo que eles iam para o templo orar. O hábito de congregar, de viver em comunidade. Aí havia um homem aleijado de nascença que estava sendo carregado todos os dias. Ele era colocado na porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pediu dinheiro aos apóstolos. E Pedro e João se voltam para ele e falam: olhe para nós. Disse Pedro. E o homem fixou o olhar, querendo receber algum trocado, alguma moeda. E Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus, o Nazareno, levante-se e ande. Então note que o milagre ele começa com Pedro falando em nome de Jesus. Eles iam orar, eles iam falar com Deus. O milagre começa no nome de Jesus. Aquele crente, ele foi curado, aquele aleijado de nascença, que depois ele louva a Deus, aí sim fica caracterizado que ele é crente. Ele louva a Deus pelo milagre que aconteceu, mas o milagre só acontece porque Pedro usa o nome de Jesus. Cristo Jesus subiu aos céus, mas ele deixa aqui nessa terra uma procuração. E que procuração é essa? O seu nome. Sobre o nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, sobre o nome de Jesus foi nos dado uma autoridade. Nós podemos usar esse nome. E Pedro usa o nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta-se e anda. Há poder no nome de Jesus. E usar o nome de Jesus não é uma mandinga gospel, não é uma simpatia, mas porque há um poder nesse nome. O dunamis de Deus, um poder explosivo. Quando você usa o nome de Jesus, milagres acontecem, sobrenatural se manifesta, porque no nome dele, todo joelho se dobrará. Não importa o local, nos céus, na terra ou debaixo da terra, todo joelho se dobrará. E Pedro, sabendo muito bem dessa verdade tão poderosa, ele fala: em nome de Jesus, levante-se e ande. E a gente vê, verso 7, então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés do homem foram curados e fortalecidos. Note que e eu queria trazer uma reflexão muito profunda a esse respeito. No verso 7, Pedro segura na mão desse aleijado e o ajuda a levantar. A igreja de Cristo não é só aquela que fala a palavra, mas que vai ao necessitado e o ajuda. Nesse ato de Pedro, fica evidente ele segurando na mão desse aleijado e o ajudando a levantar,
que a manifestação física do milagre só acontece quando esse homem aleijado até então, ele fica de pé, que os tornozelos dele, a perna dele é endireitada. A palavra profética, ela é lançada no nome de Jesus. E existe uma correspondência em fé que o crente precisa dar em resposta a essa palavra que Deus lançou sobre a minha e a sua vida. Nós precisamos responder esse chamado de Deus. E o aleijado responde, mas existe a igreja que faz, que é o que dá a mão, que é o que traz para perto, que é o que puxa para cima, que é que coloca o crente de pé. E aí sim, o milagre físico acontece. Primeiro nós recebemos a palavra no nome de Jesus, uma palavra que aponta para Jesus, uma palavra que evidencia Cristo. E a igreja, nós, corpo de Cristo, colocamos as pessoas de pé para que elas possam andar na dimensão da palavra que elas ouviram. E aí acontece cura, milagre, santidade, manifestação do poder de Deus. E foi aqui que aconteceu isso. E eu queria chamar a sua atenção que Pedro e João, eles falam assim, não tem ouro nem prata. Hernandes Dias Lopes vai falar o seguinte, que hoje a igreja é uma igreja que tem ouro e tem prata, mas não tem milagres, não tem manifestação, não tem o sobrenatural. Porque antes a igreja não tinha ouro e nem prata, mas era notório o agir do Espírito Santo, impactando, movendo, direcionando aquela igreja. E hoje, a igreja de Cristo, ela tem mais ouro, tem mais prata, mas não tem tanto poder. O poder do Espírito, o dunamis do grego, esse poder explosivo, tem faltado. E a igreja tem se voltado para si, para atividades, ativismos políticos, e esquecendo de colocar o aleijado de pé. Tem esquecido. E quando eu falo igreja, não só instituição, mas pessoas que compõem essas igrejas. A igreja de Cristo, nós temos esquecido de... temos muito lançado a palavra, mas estamos esquecendo da outra parte, que é ir no aleijado e dar a mão e o colocar de pé. Então, Pedro e João evidenciam isso. Eles lançam a palavra no nome de Jesus e estendem a mão, e aquele homem fica de pé e suas pernas são endireitadas. Não tendo ouro nem prata, mas havia o poder da palavra de Deus. Quando o viram caminhar e ouviram louvar a Deus, todos perceberam, verso 9, que era o mesmo mendigo que tantas as vezes haviam visto na Porta Formosa, e ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Então Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão, povo de Israel. Por que ficam surpresos com isso? Disse ele. Por que olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou devoção? Pois foi o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, quem glorificou seu servo Jesus, a quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos, apesar dele ter decidido soltá-lo. Aí Pedro começa a anunciar, né? Então ele tira a glória de si. Por que vocês olham para nós como se fosse nós que tivéssemos feito isso? Foi o Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, Isaque, Jacó, Israel, o Deus que glorificou a Jesus. Então Pedro e João não querem a glória para si, mas eles apontam a manifestação do milagre para Deus. Eles apontam a concretização daquele milagre para Deus, porque aquele cara já vem ali há muito tempo sendo colocado na frente do templo, na Porta Formosa, para pedir dinheiro. Mas aquele milagre só acontece porque Deus proporcionou, porque foi utilizado o nome de Jesus. Pedro e João não querem a glória para si. Vemos hoje tantas pessoas que até operam nos dons, fazem milagres, mas querem a glória para si. Querem, através dessa glória, trazer a prata e o ouro para dentro de suas igrejas.
Então, a glória de Deus é manifestada através de você e deixará pessoas maravilhosas. Assim como a glória de Deus foi manifestada na cura daquele aleijado de nascença e as pessoas ficaram perplexas, há uma disponibilidade dessa glória ser manifestada na sua vida. Quando você se apropria de verdades espirituais por meio da revelação da palavra. Quando você passa a direcionar a sua vida para aquilo que Cristo falou. Pedro, ele vai atribuir toda essa glória a Deus, não a ele ou por ele ter sido usado por Deus. A fé no nome de Jesus cura verdadeiramente esse homem. E a fé no nome de Jesus é um poder disponível hoje também para a sua igreja. A fé no nome de Jesus, ela está disponível desde a igreja primitiva, desde a assunção de Jesus, a descida do Espírito Santo e toda a história da igreja até os dias de hoje. A igreja existe até hoje. A igreja é aquele que, simbolizado por Pedro e João, que pegam o aleijado e o colocam de pé. É aquele que anuncia a palavra. Verso 10. Todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na Porta Formosa e ficaram perplexos. A perplexidade vai haver na vida das pessoas quando o milagre acontecer. E quando o milagre acontece? Quando exercemos fé na autoridade do nome de Jesus. Ainda que não exista um milagre tão maravilhoso quanto esse do aleijado ser curado, mas Deus já fez um milagre muito grande, que foi o milagre do novo nascimento. Você agora é um ser espiritual vivo. E por meio dessa transformação que houve dentro de mim e de você, nós podemos, assim como Pedro e João, anunciar a palavra, sermos instrumentos de Deus nesse mundo, anunciando a Cristo, apontando para Cristo, e por meio de nossas mãos, milagres acontecerem, porque é Deus que proporciona o querer e o realizar. E nós somos instrumentos do querer e do realizar de Deus. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia. E permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Aí Pedro, a partir do verso 12, ele começa a explicar que não foi obra das mãos dele, foi obra de Deus. Que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos nossos antepassados que fez tudo isso, aquele que glorificou Jesus, aí ele começa a jogar na cara aqui, ó. A quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos, apesar de Pilatos ter decidido soltá-lo. Vocês rejeitaram o santo, o justo, e em seu lugar exigiram que um assassino fosse liberto. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas desse fato, nós somos testemunhas de Cristo. Assim como está lá em Atos 1, verso 8, que nós somos testemunhas, aqui Pedro reafirma que nós somos testemunhas de Cristo. Verso 16, pela fé, no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante dos seus olhos. Então Pedro enfatiza que não foi ele, mas foi a fé no nome de Jesus. Foi a fé que aquele homem exerceu no nome de Jesus. Irmão, sei que vocês e seus líderes agiram por ignorância, mas Deus assim cumpriu o que todos os profetas haviam predito acerca do Cristo, que era necessário ele sofrer essas coisas. Agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam perdoados. Então Pedro aqui já chama aquele povo que viu aquele milagre ao arrependimento. Arrependam-se e seus pecados serão perdoados. Então arrependimento faz parte da vida cristã. Uma vida de arrependimento faz parte sim da nossa jornada cristã. Porque a todo momento erramos, seja no nível mental, das nossas palavras ou das nossas atitudes. Nós acabamos errando. Então, arrependam-se. Uma vida de arrependimento. E os seus pecados serão perdoados. Muito mais do que uma cura. É ter o pecado perdoado, é ser justo diante de Deus.
Verso 20. Então, da presença do Senhor virão tempos de renovação, e ele enviará novamente Jesus, o Cristo, que lhes foi designado. Verso 21. Pois ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas, conforme Deus prometeu há muito tempo por meio de seus santos profetas. Então há um tempo em que Cristo ainda está no céu, mas ele voltará. A promessa é no final de todas as coisas, na restauração de todas as coisas, quando nós seremos glorificados, receberemos um corpo tal qual o Senhor Jesus tinha. E há um tempo para todas as coisas. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, a Bíblia não fala o dia, a Bíblia não fala a hora. Te convido a não entrar nessa paranoia de saber dia ou hora da vinda de Jesus, mas viva a sua vida como se Jesus fosse voltar daqui a 1 minuto. E planeje a sua vida como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos. Viva o tempo o tempo o qual o Senhor Jesus determinou a sua existência aqui nessa terra. Viva sendo testemunha de Cristo. Não queira viver na eternidade enquanto você está aqui nesse tempo. Perceba, a minha palavra não é que você não se preocupe com a eternidade. Sim, é importante você se preocupar, ser movido pela eternidade. Mas tenha os seus pés aqui nessa terra, andando de forma consciente aqui nessa terra, em buscar e agradar ao Senhor, com uma mente voltada para a eternidade. Vivo aqui e agora, sendo testemunha de Cristo, mas sabendo que um dia você estará com Ele e você poderá vê-lo face a face. E enquanto aqui nessa terra, testemunha Cristo para que mais pessoas possam ter também essa oportunidade. Sinais, milagres, maravilhas, prodígios que Deus fizer por meio de você, por meio de mim, serão só um sinal que Ele é o autor. Não que nós somos alguma coisa, mas que Ele opera o querer, Ele opera o realizar. Moisés disse, perdão o som aqui, eu estou gravando aqui no meu apartamento, então tem o som da rua, acontece, mas eu te convido a prestar atenção no que está sendo essa exposição aqui de Atos 3. Verso 24. Ao começar por Samuel, todos os profetas falaram sobre o que está acontecendo hoje. Vocês são descendentes desses profetas e estão incluídos na aliança que Deus fez com seus antepassados, a dizer a Abraão. Por meio de sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Quando Deus ressuscitou seu servo, ele o enviou primeiro a vocês, o povo de Israel, para abençoá-los, fazendo cada um de vocês se afastar de seus caminhos pecaminosos. Então nós temos hoje a presença do Espírito Santo, que vai nos conduzir por toda a verdade, vai reafirmar aquilo que Cristo já falou e vai direcionar o mundo, apontar para o mundo o pecado, a justiça e o juízo. Por que temos o Espírito Santo? Porque somos testemunhas de Cristo. Aquele povo lá reunido no Templo de Salomão era, na sua maioria, israelita, judeu. E Pedro fala, Jesus veio primeiro para vocês, mas por meio da promessa de Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Por isso que hoje eu e você, aqui no Brasil ou em outra parte do mundo, estamos ouvindo essa palavra, porque a promessa que foi dita a Abraão, que por meio dele seriam benditas todas as famílias da terra, tem chegado até a mim e a você. Começou pela descendência de Abraão, depois o povo hebreu, a nação de Israel, e hoje essa palavra da reconciliação chegou às nossas vidas. E assim como eram os apóstolos, aqueles que foram impactados lá em Atos 2, testemunhas de Cristo, também somos nós. Somos chamados. De repente não temos ouro nem prata, mas somos chamados em nome de Jesus para levar sinais, prodígios e maravilhas, e muito mais do que isso. Somos portadores
da mensagem da reconciliação. Somos aquele tal qual Pedro e João estende a mão para o aleijado e o levanta. E quando ele levanta, ele é curado. Nós somos portadores dessa palavra. Não queremos ter hoje ouro e prata para pregar a Cristo, mas ainda que não tenhamos ouro e prata, com a nossa vida, com o nosso testemunho, pregaremos a Jesus, a mensagem da reconciliação, que por meio dele todas as famílias da terra serão abençoadas. Então eu vou ficando por aqui com a exposição do capítulo 3. A próxima exposição é do capítulo 4. E eu já peço que você se inscreva no canal, compartilhe, divulgue, reveja esse vídeo, anote os apontamentos, as referências. O milagre acontece no nome de Jesus. Não porque nós somos alguma coisa, mas é porque Ele opera em nós o querer e o realizar. Amém? Graça e paz, queridos. É uma honra tê-los aqui comigo.